Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a terceira e última parte da arte bizantina. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com a terceira e última parte dedicada à arte bizantina. A arte bizantina é um período fascinante da história da arte, é um período muito longo da história da arte. Nós, no primeiro vídeo, fizemos referência à arquitetura e também ao enquadramento histórico. Falámos um pouco da história de Constantinopla e falámos, claro, da Sagrada Sofia, essa grande catedral do Império Bizantino e da fé cristã. Na segunda parte, na passada semana, falámos também acerca do Império Bizantino, mas desta vez falamos acerca da expressão plástica mais conhecida do Império Bizantino e da arte bizantina, que são os ídolos sagrados. Hoje vamos terminar então a nossa aventura pelo Império Bizantino e pela arte bizantina com a terceira e última parte e vamos falar de Veneza, vamos falar da Pala de Ouro. Então bem-vindos e vamos então dar início à terceira e última parte da arte bizantina, Pala de Ouro. Nós vamos dar um salto na história, vamos deixar a época de ouro do Império Bizantino, aquela época em que o Império se estava a expandir e em que a sua arte estava em todo o lado, e vamos saltar diretamente para o final do Império Bizantino. O Império Bizantino termina em 1453 com a invasão dos turcos otomanos, que eram muçulmanos. Eles invadem a cidade de Constantinopla, destroem a cidade completamente, matam toda a gente e começam a destruir também a arte bizantina. Por essa razão, é que muitos dos exemplos da arte bizantina que chegaram até aos nossos dias não se encontram em território turco, mas encontram-se em território ocidental, mas mais na Itália. Estou a falar de Ravenna, por exemplo, e de Classe. São dois grandes exemplos onde se podem encontrar as maiores igrejas e os maiores exemplos da arte bizantina. No entanto, existe uma outra cidade que é muito importante, apesar de nunca ter feito parte do Império Bizantino, nunca foi conquistada devido à sua posição defensiva, era muito difícil conquistar esta cidade. Estou a falar de Veneza. Por ser uma ilha, era fácil de defender e difícil de atacar. Portanto, várias vezes o exército bizantino tentou tomar esta cidade, mas nunca o conseguiu. No entanto, por ser uma cidade de mercadores, por estar aberta, esta cidade recebeu muitas influências da arte, nomeadamente da arte bizantina. E é, então, um grande exemplo, um espelho inacreditável para o grandioso estilo da arte bizantina. Hoje vamos falar acerca daquele que é o maior monumento ainda hoje de Veneza. Estou a falar da Basílica de São Marcos. Ela fica no centro da cidade e é conhecível até hoje como uma igreja cristã, não é? Dedicada a São Marcos. É um monumento de Veneza, mas também é um monumento da arte bizantina. Não só da arte bizantina, porque esta enorme igreja foi alterada tantas, mas tantas vezes ao longo da história que ela, na verdade, quando olhamos para a fachada, percebemos que é o quê? Que é uma mistura de tudo e mais alguma coisa. Cada vez que acontecia um novo movimento histórico na história da arte, lá vinha alguém e acrescentava e distribuía, punha mais e punha menos. Portanto, ela é uma miscelânea de coisas. No entanto, a sua raiz é claramente bizantina. Primeiro pela sua própria planta, que nós falámos aqui já no primeiro episódio dedicado à arquitetura bizantina, que é uma planta de cruz grega, ou seja, o seu eixo, o eixo de todos os seus braços encontra-se no centro da igreja, o coração da igreja está no centro, não está no fim da nave, como nas igrejas de cruz latina. Portanto, é uma cruz grega, uma cruz de eixo. E para além disso, tem toda uma decoração, uma pompa, um luxo, que remetem, claro, para a arte bizantina. Vamos olhar para a Catedral de São Marcos e vamos falar um bocadinho acerca desta última fase do Império Bizantino e um bocadinho acerca da história. Ora, esta basílica sofreu muitas alterações durante a história, no entanto a sua estrutura é claramente bizantina, não é verdade? Ela tem 4 cúpulas nos braços laterais, portanto todos os braços são iguais. A fachada, quando olhamos para fora, está muito modificada. A origem da estrutura é bizantina, no entanto. No período gótico, que vem logo depois, esta catedral foi alterada. Por isso é que nós temos tantas torres altas, porque o período gótico tem muito a ver com elevar os monumentos para o céu, elevar o crente para Deus. Portanto, há um movimento de verticalidade. Vocês sabem que o período bizantino iniciou isto, com aquela verticalidade que nós falámos no último vídeo, acerca dos ídolos, que os próprios ídolos sagrados já eram muito alongados, já tinham uma certa verticalidade
verticalidade. A seguir, então, veio o período gótico e que levou isto a um expoente máximo. No entanto, quando nós olhamos para a fachada, conseguimos perceber que, para além do gótico, ela também tem o quê? Um bocadinho de barroco, também tem um bocadinho de renascimento, portanto ela tem um bocadinho de tudo. No entanto, a sua origem é bizantina. O interior, quando nós entramos nesta basílica, no entanto, ela é completamente bizantina. Aqui não há que tirar nem pôr, não há dúvidas, não é gótico, não é românico, não é renascentista, não é barroco, não. O interior é absolutamente bizantino. Havia aquela simplificação, lembram-se? Uma desmaterialização dos materiais. Cria-se uma igreja simples por fora, coisa que esta não é, porque já tem influências de outros períodos, e por dentro o que é que se cria? Cria-se uma explosão, não é? Queria-se mostrar o poder celestial, porque já vocês lembram-se que aqui Cristo é sempre retratado como um príncipe, como um imperador, como um glorioso, não é verdade? Portanto, o interior da igreja é exatamente isso, é a glorificação de Cristo e da sua riqueza, não só espiritual, como também terrena. Portanto, temos aqui um exemplo perfeito, quando entramos nesta igreja, daquele impacto que se queria dar ao crente no período bizantino. Os mosaicos contam com detalhes a história de Cristo, desde a criação do mundo. A Idade Média na arte é a Idade da Fé. Nós já tínhamos falado acerca disto, não é verdade? Toda a arte feita na Idade Média é a Idade da Fé. Portanto, é feita para louvor de Cristo. E aqui dentro desta igreja usa-se aquilo que é chamado a Bíblia de Pedra. No início do período bizantino, eu já vos contei que havia alguns movimentos mais radicais dentro da Igreja que achavam que, à semelhança de outras religiões, não se devia mostrar imagens, portanto, não se devia retratar Cristo, nem retratar figuras sagradas, que isso em si já seria um pecado. No entanto, e como a maior parte da população não sabia ler nem escrever, porque já lá ia o Império Romano, já lá ia toda a gente falar a mesma língua, não é, que era o latim. Portanto, como as pessoas não sabiam comunicar através da escrita, a Igreja viu-se aqui claramente com uma situação difícil, que era: como é que eu vou cristianizar os povos se eles não me entendem e não sabem ler? Portanto, eu tenho que mostrar imagens. Portanto, transformaram-se as igrejas nas Bíblias de Pedro, ou seja, era o sítio onde se contava toda a história de Cristo ao longo das paredes da igreja. É dentro desta igreja, aliás, é dentro de todas as igrejas da época bizantina, que a história de Cristo é ensinada, preservada e contada. Segundo o Papa Gregório Magno, as imagens fazem para os analfabetos os que a escrita faz para os que sabem ler. Cá está a imagem de vamos educar as pessoas através da imagem, não é? Então, a igreja passa a ser conhecida como a Bíblia de Pedra. A riqueza dos mosaicos nas igrejas bizantinas são um recurso para cristianizar os povos, para propagar a fé e também para reforçar a história sagrada. Enquanto a arte clássica grega e romana são ordenadas, obedecem as regras, à matemática, à racionalidade, a arte medieval cristã obedece o quê? Obedece ao fervor religioso e obedece também, e muitas vezes as pessoas não se apercebem disto, à originalidade. É verdade que a pintura bizantina tem aquelas regras todas, só se pode usar a cor de forma simbólica, só se pode retratar com frontalidade, e mais isto e mais aquilo. No entanto, para exprimir com todas estas regras a história de Cristo, os pintores da altura são obrigados a fazer verdadeiros exercícios de simplificação, de serialização, não é? Eles não estão preocupados com o retratar do ideal de beleza, não estão preocupados com o retratar da realidade, estão preocupados em contar uma história. E querem fazer de forma simples, de forma pouco complexa, não é? E de forma rápida. Então dá-se aqui quase que um trabalho de vinheta. Portanto, é realmente necessário muito jogo de cintura, muita imaginação para conseguir transportar as pessoas para dentro desta história, que é complexa, as pessoas não sabiam ler, portanto tinha que ser algo de muito bem feito. E a arte bizantina conta sempre a história de Deus. Durante todo o período da arte medieval, eles representavam a figura humana sem cuidado realístico. Não porque não o sabem fazer, mas porque não
querem. O valor da época reside no espiritual e não no real. O homem não é importante, quem é importante é Deus. Ora, agora, na Basílica de São Marcos, nós temos uma peça incrível, uma peça fundamental quando nós falamos de bizantino. É uma peça do final do Império Bizantino, portanto já é numa altura diferente, não é? O nosso primeiro vídeo foi o início do período bizantino, o segundo vídeo foi ali a época de ouro e dos ídolos, hoje estamos a falar do final. Chama-se esta peça que nós vamos ver agora Pala de Ouro e é inacreditável. Vamos olhar para ela. O que estão a ver aqui, a Pala de Ouro, ou Pano de Ouro, é mais conhecida ainda como o Retábulo de Ouro. É uma obra que fica no altar, é toda de ouro, pedras preciosas, pérolas incrustadas em esmalte e conta toda a história de Cristo. Ela está lá no altar, ficava na parte posterior do altar, portanto o sacerdote estaria à frente deste retábulo e este retábulo conta toda a história de Cristo. É feito com pedras preciosas e é feito com um detalhe incrível. E é o quê? É o resumo de tudo aquilo que é a arte bizantina, tudo aquilo que os pintores aprenderam, todas as técnicas de chamar a atenção, de contar histórias, de simplificar, de serialidade, de frontalidade, de desmaterialização, tudo isso está resumido nesta peça de arte incrível, a Pala de Ouro. No centro encontra-se o elemento característico da arte bizantina, já falámos dele, é o Pantocrator, portanto é o Cristo representado como todo-poderoso, o mais poderoso dos príncipes, o imperador. É ele que está aqui representado no centro. E ele está circundado por uma amêndoa mística. Na verdade, chama-se mandorla. Esse elemento que vocês estão a ver aí em forma de amêndoa, chama-se amêndoa mística, é mesmo assim o nome. Geralmente em volta da mandorla são representados os 4 evangelistas. Estes podem ser representados no seu corpo ou através dos seus animais simbólicos. São ele, São João, São Lucas, São Mateus e São Marcos. Pronto, cá estão os 4, não é? Pilares fundamentais da Igreja e do cristianismo à volta de Cristo, que por sua vez está dentro da mandorla, da amêndoa mística. Eu acho uma piada enorme este nome, mas é mesmo o nome que se deve usar. Ora, vamos continuar então a descrever aqui a pala de ouro enquanto vocês apreciam. Nesta fase mais avançada da arte bizantina, vemos uma simplificação da forma muito impressionante. O mosaico bizantino é um resumo, ou seja, é uma reinterpretação da forma. A sua intenção é contar uma história de forma rápida e direta e isso leva à simplificação da forma. Por isso é que é fácil de ler. Quando vocês pensam em banda desenhada, pronto, que isto obviamente não é banda desenhada, mas há aqui um paralelo com a simplificação que é necessário para fazer esse tipo de arte, que é contar uma história com o máximo de expressão e o máximo de intenção num quadradinho muito pequenino. Sem palavras. É difícil vocês... Contar uma história é fácil. Desenhar uma história também é. Agora, fazê-la num curto espaço de tempo, sem usar palavras, só imagens, com muita expressão, já é difícil. Agora, imaginem contar a história de Cristo, de forma simples. Portanto, há aqui um resumo de muita técnica, de muitos anos de prática, que os artistas bizantinos exploravam. E temos aqui o exemplo, exatamente, neste retábulo, na Pala de Ouro. Não é uma cópia da realidade, é uma interpretação da realidade. Esta é a Bíblia de Pedra. Esta é a simplificação da arte bizantina e esta é a criatividade da arte bizantina. A Pala de Ouro foi comissionada no ano de 976 pelo Doge Pietro Orseolo e foi expandida depois ao longo dos tempos por outros governantes da cidade de Veneza. A peça de altar é tão rica, mas tão rica, que eu tenho uma lista aqui comigo com as pedras preciosas que ela tem lá dentro, e eu vou-vos ler porque eu acho isto fascinante. Portanto, esta obra contém 1927 pedras preciosas. 1927 pedras preciosas. E eu vou enumerá-las. 526 pérolas, 330 granadas, 320 esmeraldas, 255 safiras, 183 ametistas, 175 ágatas, 34 topázios, 16 cornalinas e 13 jaspe. É a riqueza, não é? Do Império, apesar de estar no final, continuava a ser rico. É a arte do luxo, da ostentação, é a arte da solenidade. E é aqui a riqueza que nos espera a nós, simples mortais, quando ascendermos ao reino dos céus. Não é verdade? A arte bizantina não termina com o final do Império Bizantino.
o Império Bizantino termina, os turcos otomanos acabam com o Império. No entanto, a arte bizantina continua até aos nossos dias. Nós falámos um bocadinho acerca disto no vídeo da semana passada. Vão lá ver, eu vou deixar aqui o link para vocês irem lá ver. Mas é assim, ainda hoje, especialmente nos Balcãs e na Rússia, continuam a fazer-se pinturas do estilo bizantino, com as mesmas regras da escola bizantina, que são chamados ídolos sagrados. Continua-se a fazer igrejas com esta cruz grega, com altar ao centro, e continua-se a fazer toda esta serialização de trabalho bizantino. Portanto, a arte bizantina começou em 330 depois de Cristo e ainda continua. É sem dúvida um dos movimentos artísticos mais longos da história e é muito interessante, é ou não é? E pronto, nós terminamos hoje, aqui neste terceiro e último vídeo, o nosso capítulo sobre a arte bizantina. Nós vamos continuar a atualizar todas as segundas-feiras aqui o Criarte, portanto não se esqueçam de partilhar, de fazer gosto se gostarem deste vídeo, deixar um comentário acerca da vossa peça preferida da arte bizantina ou imagens das igrejas bizantinas, o que quiserem. Também sabem que podem colocar questões através do nosso e-mail, porque nós temos aqui uma atualização que se chama Respostas Rápidas, em que eu tento responder às vossas questões acerca de História da Arte, não é? E temos também muitos vídeos diferentes, basta pesquisar aí no nosso canal, que é o Criarte. Não se esqueçam também de subscrever, nós trabalhamos a troco de subscrições. Então fiquem bem, por hoje é tudo, eu sou a Sara, tchau!